Isaque é um nome de origem hebraica que significa ele sorriu ou ele ri. Segundo a Bíblia, Isaque era o descendente de Abraão e Sara, e pai de Jacó e Esaú. É um dos 3 patriarcas do povo de Israel, Abraão, Isaque e Jacó. O dicionário de nomes próprios online define que do original hebraico Yitzhak, Isaque foi um nome relativamente comum durante a Idade Medieval, especialmente entre os judeus. A Reforma Protestante fez com que um nome passasse a ser mais popular também entre os cristãos. A história de Isaque começa a ser contada no capítulo 15 de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, quando mesmo em idade avançada, o Senhor promete um filho a Abrão. Sarai, sua esposa, não lhe dera filhos, e por isso pediu que Abrão possuísse sua serva egípcia Agar, a fim de terem filhos por este meio. Em vista disso nasceu uma criança de nome Ismael. A convivência entre eles não era agradável, o que ocasionou a partida de Agar e Ismael para outras terras. Ismael, embora filho de Abrão, não era o filho da promessa do Senhor. Quando Abrão atingiu 99 anos, apareceu o Senhor e mudou seu nome para Abraão e muda-o de Sarai para Sara. Ocorreu que quando o Senhor disse dentro de 1 ano lhe daria um filho, Abraão riu. O mesmo ocorreu com Sara quando recebeu a notícia, por estarem em idade avançada. O nascimento de Isaque está ligado ao riso e não apenas faz alusão ao sorriso de Abraão e de Sara, mas também pode ser uma oração implícita de que Deus sorrirá para o filho deles e será generoso com ele. De acordo com as Escrituras, Abraão foi provado pelo Senhor quando Isaque ainda era criança. O Senhor pediu a Abrão a vida de Isaque como sacrifício. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. GM 22, 2, tendo feito de acordo com o que o Senhor ordenou, pouco antes de sacrificar seu filho, um anjo bradou do céu e lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. GN 22 e 12. Isaac foi o único patriarca bíblico que não deixou Canaã e o único que não teve o nome mudado. Foi também o patriarca. Isaac é um personagem único. Ele dá continuidade ao projeto de Deus iniciado com seu pai Abraão. Isaac também é o personagem de uma das histórias mais lidas da Bíblia, a do sacrifício do próprio filho. Isso mesmo. Deus queria provar a fidelidade de Abraão. Então Deus pede a Abraão que sacrifique seu próprio filho. Abraão prepara tudo para o sacrifício e chama Isaque para subir ao monte. Isaque questiona a Abraão a ausência de um cordeiro para o sacrifício. Porém Abraão responde que Deus proverá. No alto do monte Abraão prepara tudo para o sacrifício e coloca seu filho sobre o altar. Quando ele está perto de sacrificar Isaque, Deus o impede e providencia um cordeiro para ser colocado no lugar do garoto. Isaque nessa história mostra o quanto ele é obediente a seu pai e que cumpriria seu papel importante no projeto. E Deus, depois de muitos anos de casamento com Isaque, Rebeca ainda não tinha dado à luz um filho, pois era estéril. Isaque orou por ela e ela ficou grávida. Rebeca deu à luz a gêmeos, Esaú e Jacó. Isaque tinha 60 anos quando seus 2 filhos nasceram. Gênesis 25, 26. Esaú foi o preferido de Isaque e Jacó de Rebeca. Gênesis 25, 20, 28. Isaque na terra dos filisteus. Aos 75 anos, depois que seu pai morreu, Isaque mudou-se para a região de Beer-Lahai. Gênesis 25, 11. Houve fome onde ele estava vivendo, por isso novamente se mudou, agora para a terra filisteia de Gerar, onde seu pai já havia morado. Esta terra ainda estava sob o controle do rei Abimeleque, como era nos dias de Abraão. Assim como seu pai, Isaque também mentiu. Abimeleque sobre sua esposa. Ele voltou para todos os poços que seu pai havia cavado e viu que todos estavam enterrados. Os filisteus fizeram isso depois que Abraão morreu. Então, Isaque desenterrou-os e começou a cavar mais poços até Berseba, onde ele fez um pacto com Abimeleque, assim como no dia de seu pai. Gênesis 26. Isaque envelheceu e ficou cego. Ele chamou seu filho Esaú e ordenou que ele caçasse um animal para ele, para receber a bênção de Isaque.
Enquanto Esaú estava caçando, Jacó, depois de ouvir o conselho de sua mãe, enganou seu pai cego, se passando como Esaú, e assim obteve a bênção de seu pai, de modo que Jacó se tornou o principal herdeiro de Isaque e Esaú foi deixado em uma posição inferior. Esaú já havia vendido seu direito de primogenitura a Jacó por um guisado de lentilhas. Gênesis 25, 29, 34. Depois disso, Isaque enviou Jacó para a Mesopotâmia para tomar uma esposa da casa do irmão de sua mãe. Depois de 20 anos trabalhando para seu tio Labão, Jacó voltou para casa. Ele se reconciliou com seu irmão gêmeo Esaú. Morte de Isaque. Com 180 anos morreu Isaque em Hebrom. Seus filhos Jacó e Esaú sepultaram. Gênesis 25, 27, 29. Significado do nome. Isaque é um nome hebraico que significa ele vai rir. No inglês o nome é traduzido para Isaac,